Ouve-se o júbilo de todos os povos, o segue se dobrar no Senhor. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá prevalecer. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cris, de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através da leitura dela. Eu estava lembrando, hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Aí, ó. E a camiseta do leão, não é o leão do imposto de renda, mas digamos assim, é o nosso rei que é soberano. Uma maneira de dizer dessa forma. E da independência me lembrou de um dia. O dia em que nós, num domingo, estávamos aguardando as eleições desse último governo aí, que o Lula foi presidente, e a gente estava tendo uma divisão forte aqui na igreja. Várias opiniões, assim, em relação ao Bolsonaro, em relação ao Lula. Sim, um desafio. E nesse dia, eu estava incumbido de trazer a mensagem para a igreja. Eu tinha uma mensagem pronta. No domingo de manhã, Deus trouxe uma mensagem e eu lembro ela até hoje. Eu tenho ela guardada, mas eu lembro ela até hoje. O que eu falei naquele domingo? Eu estava tão angustiado por essa divisão, tanto que até uma pessoa falou assim, ó, Deus não irá permitir que o Lula seja presidente. E aquilo me incomodou porque Deus ele usa até as pessoas ímpias para cumprir a vontade de Deus. Isso a gente vê, a gente leu antigamente aqui, ó, nesse trecho dos 6, Deus levantando rei ímpio, pagão, para manifestar a sua vontade para o povo de Deus. E aquilo me fez lembrar, e Deus imprimiu, basicamente a mensagem em 3 tópicos. E naquele dia, Lula ganhou. Cara, trouxe uma tristeza para muitos e eu falei, gente, o Lula ganhou. Sou a favor do Lula? Não. Mas o que nós vamos ter que pensar? Que o nosso propósito é muito mais alto do que a gente ficar lutando contra essas coisas. E a mensagem foi basicamente assim. Primeiro, o nosso rei, ele não é deste mundo. O nosso rei é eterno. As pessoas estão debaixo da autoridade do nosso rei, que é eterno. A nossa Constituição, se isso é a Constituição brasileira, mas a nossa Constituição eterna é aqui, ó. É isso aqui, ó. É a palavra de Deus. É ela que rege a nossa vida. E a nossa missão, ela é muito mais eterna, a nossa missão ela é bem diferente do que basicamente a missão nossa como brasileiro. Mas a nossa missão é falar do amor de Deus, é propagar o Evangelho, porque nós somos do reino eterno, nós somos de um rei eterno. Homens vêm e vão. E aquilo foi tão forte para que a gente olhe para as coisas que são eternas. Beleza? Nesse dia 7 de setembro, eu vou deixar essa mensagem para você. Lembre-se, governadores vêm e vão, pessoas vêm e vão. A gente se indigna? Se indigna. A roubalheira? Acontece. Mas lembre-se de uma coisa, Deus nada foge aos olhos dele, Deus está olhando para aqueles que o amam. Beleza? Tenha isso em mente e nós vamos para a nossa leitura, mas antes, quero, tabelinha, vai lá, pega lá no vídeo, eu vou deixar o card aqui do lado para que você tenha acesso a esse material. Saiba mais lá, se intere e entenda, essa tabela vai te ajudar muito no entendimento da palavra de Deus. Então, dito isso, inspirado isso, nosso rei é o leão da tribo de Judá. Pega a sua Bíblia e venha junto comigo. Muito bem, muito bem. Preparado a tua Bíblia? Já falei bastante, né? Lembrando que estamos aí nesse período aí
em que nós lembramos aqui no Brasil da independência do nosso país. Lembrando que nós temos que orar, né? Aí eu saco um pouquinho, Romanos 13, fala, nós temos que orar pelos nossos líderes, temos que orar por aqueles que estão revestidos de poder humano, de autoridade humana para governar o povo, para que ele governe com sabedoria. Nós temos que orar dessa forma. E principalmente orar por quê? Muitos falam assim, mas eu não vou orar pelo presidente ou pelo Supremo e aquilo que está acontecendo. Sabe o que você tem que orar? Pela conversão deles. Você tem que orar para que eles tenham a oportunidade de entregar a sua vida para Cristo e se arrependerem dos seus maus atos. Assim como você teve essa oportunidade de mudar, de confessar os seus maus atos e você ter uma mudança. É isso que você tem que orar por eles. Por isso, sim, nós temos que orar por eles, para que eles sejam convencidos pelo amor de Deus e através do Espírito Santo. Porque essa obra é do Espírito Santo. É Ele que tem que fazer. Nós, como igreja, precisamos orar por eles. Beleza? Mas pegue lá. Vamos continuar a ler Cânticos. Está lá com a Bíblia aberta. Tudo aqui na descrição para você aproveitar. Beleza? Vamos lá. Cânticos 5:1, 8, 14. Já entrei no meu jardim, esposo, já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva, colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Coro. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Esposa, eu dormia, mas o meu coração estava acordado, e eis a voz do meu amado que está batendo. O esposo, deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos de gotas da noite. A esposa, já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. E eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. O coro, o que é que o seu amado tem que os outros não têm? Ó mais bela das mulheres, o que é que o seu amado tem que os outros não têm, para que você nos faça jurar? A esposa, o meu amado é alvo e rosado, o mais destacado dentre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais depurado, os seus cabelos ondulados são pretos como o corvo. Os seus olhos são como pombas junto ao ribeiro, brancas como leite, banhando-se junto às correntes das águas. A sua face são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que cotejam mirra preciosa. As suas mãos são cilindros de ouro enfeitados de turquesas. O seu ventre é como alvo marfim e coberto de safira. As suas pernas são colunas de mármore assentadas sobre bases de ouro puro. O aspecto do meu amado é como o do Líbano. Ele é elegante como os cedros. O seu falar é muito suave. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filha de Jerusalém. O coro, para que foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado para que a ajudemos a encontrá-lo? A esposa, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. O esposo,
Minha querida, você é bonita como Tirza, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, com um tem o seu par e nenhum está faltando. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens, sem número. Mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida de sua mãe e predileta daquela que deu à luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. Quem é esta que aparece com a alva do dia, bonita como a lua, pura como um sol, impressionante como um exército de bandeiras? A esposa descia ao jardim das nogueiras para ver o renovo do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romãzeiras estavam em flor. Não sei como, imagine-me no carro do meu nobre povo. Coro, volte, volte, Sulamita, volte, volte para que nós a contemplemos. A esposa, por que vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Manaim? O esposo, como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó filha do príncipe. As curvas dos seus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O seu umbigo é uma taça redonda onde nunca falta bebida e o seu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como a piscina de Esbom, junto ao portão de Bate-Rabim. O seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. A sua cabeça é como o monte Carmelo e os seus cabelos são como a púrpura. Um rei está preso nas suas tranças. Como você é linda, como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Esse seu porte é semelhante à palmeira e os seus seios se parecem como os cachos. Eu disse, vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos de uva e o aroma de sua respiração como as da maçã. Os seus beijos são como o bom vinho. Né? Chegou... Com a minha esposa, eu sou um enólogo, né? Saborear no beijo da minha esposa como um bom vinho. Vinho que se... Com a esposa, viu? Com a esposa. Vinho que secou suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Venha, meu amado, vamos para o campo, passeemos à noite nas aldeias. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Que bonitinho. As mandrágoras exalam seu perfume e as nossas portas a todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que reservei para você, meu amado. Quem dera que você fosse meu irmão amamentado aos seios da minha mãe. Se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezariam. Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria e eu lhe daria de beber vinho aromático e o suco das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. Coro, quem é esse que vem subindo do deserto apoiado em seu amado? A esposa, debaixo da macieira eu o despertei, ali a sua mãe teve dores de parto, ali esteve com dores aquela que o deu à luz. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes.
As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Os irmãos. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos por esta nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela fosse uma muralha, edificamos sobre ela uma torre de prata. Se ela fosse uma porta, nós a reforçaríamos com tábuas de cedro. A esposa. Eu sou uma muralha, e os meus seios como as suas torres, pois isso sou para ele como aquele que encontra a paz. O coro. Salomão teve uma vinha em Baal-Hamon. Ele a entregou a uns lavradores e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 moedas de prata. A esposa. A minha vinha que me pertence, dessa cuido eu. Você, Salomão, terá as suas 1000 moedas, e os que guardam o fruto dela, as suas 200. Esposo, você que habita nos jardins, os meus companheiros querem ouvir a sua voz. Eu também quero ouvi-la, a esposa. Venha depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho de gazela sobre os montes perfumados. Segunda Coríntios 9, 15. Ora, quando a assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos de Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também. Por toda essa confiança que tivemos em vocês, portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça e a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, multiplicará os frutos da justiça de vocês. Olha só que legal. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Então, tudo que nós ganhamos, bufunfa, dinheiro, salário, o que for, vendas, qualquer coisa. Quando nós recebemos aquilo, no meio daquilo lá existe semente e existe alimento. Já pensaram nisso? Você tem que falar a Deus, o que é pão disso daqui? Daquilo que eu recebo, do trabalho, das vendas e tudo. O que é pão? O que é para o meu alimento, para o meu cuidado, para os meus gastos? E o que disso é semente, para que eu semeie. E semear na vida das pessoas, semear no ministério, semear na igreja. Por isso que precisamos ter a palavra em dia, para que a gente tenha um relacionamento e saiba o que é semente e o que é pão na sua vida. O pão é para você comer e tem muita gente que está comendo a semente, em vez de semear. Então Deus, repetindo, e Deus que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos de justiça em vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também
transbordem muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês, graças a Deus pelo seu dom indescritível. Salmo 51, 19. Compadece-se-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Retribua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. E Provérbios 22, 24, 25. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Terminamos aí a nossa leitura 250. Uhul! Yes! 250 terminado. Estamos aí nos desafios do dia a dia. Acho que já foi bastante falado hoje. Vou dizer o seguinte. Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente, avance, dá um like para que o YouTube entenda que ler a Bíblia é importantíssimo para o seu desenvolvimento e desenvolvimento de quadro. Eu acho que é uma das melhores, é a perfeita psicologia para que estejamos bem na nossa caminhada com Deus. Beleza? Dito isso, Deus abençoe. Nos vemos amanhã.